Fala pessoal, o vídeo de hoje é uma introdução à programação com básico e aí eu pretendo trazer uma série continuando, enfim, se caso vocês gostarem, mas hoje a gente vai aprender bem o básico, então vamos aprender o que é um script. Aqui no Service Script Service é o local onde a gente vai colocar nosso primeiro script e aí mais pra frente eu explico por que eu vou colocar aqui e onde é que você pode colocar, mas aqui um script é nada mais que um roteiro, onde ele vai fazer várias tarefas para completar um objetivo. Então, no caso, a gente tem uma tarefa que é imprimir Hello World. E daí o script ele roda de cima para baixo. Então, por exemplo, o print Hello World, nada mais que esse print é como se fosse uma função que vai imprimir. Então, aqui ele vai imprimir 1. Mas, Bruno, onde é que ele vai imprimir? Ele vai imprimir aqui no output, que é para ativar, vocês podem vir aqui na Read Script e clicar em Output. Output é nada mais onde que vai acontecer a saída. Então, erros dos scripts, qualquer coisa que vocês imprimirem ou der erro, ele vai aparecer aqui no Output. Então, quando eu dar Play, ele vai mostrar aqui 1, porque ele imprimiu 1. Então, se eu colocar print 2, ele vai primeiro imprimir 1 e depois imprimir 2, porque o script ele roda de cima para baixo. Beleza. Se vocês virem aqui no script, existem diferentes tipos de script. Tem o módulo script, o local script, e ambos eles têm suas peculiaridades. Mas hoje eu só vou explicar um pouquinho mais do script, mas dando uma geralzinha, o local script é um script que vai rodar no cliente, ou seja, no computador dele. Ou seja, se a gente mudar a cor do jogador num local script, só o jogador do computador dele vai conseguir ver. Para o resto, para os outros jogadores, ele vai continuar normal, porque é local, então é só nesse computador que ele vai mudar. E geralmente o local script ele fica aqui na parte do starter player ou starter GUI, enfim. O módulo script deixa eu dar um exemplo. Imagine que você tenha tipo 20 scripts e cada script desse ele verifica quantos jogadores tem no server. Então, é 20 scripts fazendo isso. Se você quer mudar uma coisinha dentro dessa verificação, você vai ter que mudar dentro dos 20 scripts, e aí é muito trabalho. Então, o módulo script, a gente pode criar uma função, por exemplo, de verificar quantos players tem dentro dele, e aí, em vez da gente colocar a verificação de quantos players tem dentro de cada script, a gente coloca no módulo script e chama o módulo script. Então, em todos os scripts, a gente só vai chamar o módulo script e ele vai retornar essa função. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas eu não vou abordar agora porque vai confundir vocês. Então, eu pretendo trazer o básico e depois avançar. Então, vamos aqui para um script. Eu vou entrar em variáveis agora, porque é o conteúdo mais inicial que vocês vão precisar aprender. Então, a variável é como se fosse um lugar em que guarda um valor, como se fosse uma caixinha. Então, para criar uma variável, a gente coloca local. Local é uma palavra para o Roblox que vai dizer que a gente está criando uma variável. E aí aqui a gente coloca o nome da variável. Então, eu coloco, por exemplo, vou criar uma variável chamada A. E esse A, ele vai receber o valor 1. Então, eu criei uma variável, falei para o Roblox, vamos criar a variável, dei um nome e o valor que ela vai receber. Eu não preciso dar o valor para ela, eu posso deixar assim. Ela vai estar sem o valor e eu posso, sei lá, fazer o que eu quiser depois. Mas eu vou dar o valor 1. Então, lembra que eu falei que o script roda de cima para baixo? Então, se eu colocar aqui A vai ser igual a 2 e eu der print A, o valor de A vai ser 2. Ah, Bruno, mas por que que tu não colocou local aqui na frente? Eu poderia ter feito isso, certo? Não, porque eu já criei a variável, eu já tenho ela criada, o Roblox sabe que eu já criei. Então, se eu já criei, eu não preciso criar de novo, eu posso só alterar. Então, se eu fizesse isso, eu estou criando uma nova variável A. E aí, duas variáveis com o mesmo nome não dá muito certo, ele vai substituir, enfim. Então, por isso que eu não coloco local. Então, vamos para tipos de valores que a gente pode dar para uma variável. Porque, tipo, a gente não tem a possibilidade de dar qualquer coisa. Tipo,
uma caixinha, ela consegue guardar uma água, ela consegue guardar um objeto, enfim. Então, uma caixinha, ela consegue guardar diferentes tipos de coisas. E esses diferentes tipos de coisas a gente vai ver agora. Então, o primeiro tipo de que ela consegue guardar é um texto. Então, eu queria uma variável chamada texto. E para o Roblox saber o que que é um texto, a gente coloca entre aspas duplas. Então, tudo que está entre aspas dupla é considerado um texto. Então, se eu tirasse essas aspas dupla, o Roblox não saberia que aqui é um texto, e aí vocês podem ver que aqui é o tá laranja de erro. Então, a gente coloca entre aspas duplas porque é um texto. Outro tipo que ele consegue guardar é um número. Um número a gente só coloca qualquer valor. Então, tipo, não precisa colocar entre aspas dupla. Só tem uma mudança que no português a gente utiliza geralmente a vírgula para separar a casa decimal. Aqui a gente utiliza ponto, entendeu? Então, qualquer valor que a gente tiver no lugar da vírgula, a gente utiliza um ponto. E aí não muda muita coisa, não. Outra coisa que a gente consegue guardar é um valor booleano. Um valor booleano é nada mais que verdadeiro ou falso. Então aqui a gente tem true, que é verdadeiro. Deixa eu colocar aqui, ó. Esses dois tracinhos aqui é para comentário. Então ele vai ser ignorado pelo código. Ou seja, um comentário, quando eu dar play no código, o Roblox só vai ignorar. Então o comentário ele serve meio que para auxiliar, ajudar a gente a entender depois. Então, um booleano, ele também pode receber o valor false. Deixa eu só colocar aqui. Então, true, que é verdadeiro, ou false, que é falso. Outro tipo de variável, de valor que a gente pode ter nele é nulo. Então, aqui ele já deu, né? Mas o nil no Roblox é igual nulo. Se vocês um dia tiverem aqui no output e aparecer um erro ou nil, o nil é que aquela variável ela tá nula, vazia, algo assim. Outro tipo que a gente, ó, que ele já trouxe bastante coisas, né? Então, deixa eu separar um pouquinho aqui, que é um pouquinho mais complexo. A tabela é como se fosse várias gavetas, então a gente pode guardar várias coisas dentro de uma gaveta. Então aqui é uma lista ou array. Então, por exemplo, nela a gente tem o valor um, 2. E lembra que eu falei que aqui usa ponto? Porque a vírgula aqui no Roblox a gente utiliza para separar algumas coisas. Então aqui na tabela a gente utiliza a vírgula para separar os valores. Então, necessariamente eu preciso colocar número. Eu posso colocar, por exemplo, oi. Esse dicionário eu vou baixar um pouquinho e depois eu explico mais. Mas como é que acessa esses valores? Porque a gente já sabe que para acessar o texto lá, a gente coloca print texto e ele vai imprimir oi. Mas como é que acessa essa tabela? Se a gente colocar print tabela, vocês vão ver que ele vai dar uma sequência de números aqui. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer, por exemplo, acessar esse oi. Então a gente pode colocar aqui, ó, print, e aí a gente coloca o 2. Ou seja, a gente vai acessar a segunda posição da tabela. E no caso, é essa aqui. Se a gente quisesse acessar o 4, ele é a quarta posição da tabela. Então aqui tá o 1, 2, 3, 4. E aí a gente coloca o 4, que a gente acessa a tabela na posição 4. Existe um jeito de percorrer a tabela toda, mas eu vou deixar para uns outros vídeos. Hoje a gente só vai aprender o básico mesmo. Então aqui a gente está acessando utilizando essa. Eu não lembro muito bem qual que é o nome desse negócio aqui, mas a gente utiliza ele e coloca qualquer posição que a gente quisesse. Se a gente colocar uma posição, por exemplo, que não tem, ele vai dar nil, que está nulo, está vazio. Então agora vamos para o dicionário. Deixa eu deixar aqui como exemplo, né? E eu também vou deixar como exemplo componente texto. E agora vamos acessar o dicionário. O dicionário é nada mais como se fosse uma tabela dentro de tabela. Então, no caso, a gente tem uma tabela que vai ter um nome e idade. E dentro do nome, a gente dá um valor e uma idade. Então, deixa eu só refazer um pouquinho para ficar mais bonitinho aqui, ó. Então, no caso, eu vou colocar aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, então aqui já fica mais fácil para a gente entender. Então a gente cria um, um valor dentro dela e é como se a gente colocasse variáveis dentro dela.
Então aqui a gente criou um dicionário com nome, e o nome é uma variável que vai receber João e idade. Então como é que a gente acessa o nome? A gente pode pegar aqui, ó, print dicionário.nome. Ou seja, a gente vai acessar o valor nome da variável dicionário. E aí ele vai imprimir João. Vocês podem ver aqui. Beleza, tem como colocar uma tabela dentro de uma tabela? Tem sim, é o que a gente vai fazer agora. Colocar tabela. Vou colocar umas tabelas aqui. Então a gente coloca com as chaves, eu acho que é. Então a tabela a gente utiliza essas chaves aqui. Se a gente colocar vazia assim, a gente está criando uma tabela, mas não está atribuindo nenhum valor. Então vamos colocar um valor aqui. Por exemplo, é, vamos colocar. Melhor, eu vou trocar o nome aqui para players. E aqui a gente vai ter o player Bruno. O Bruno, ele vai ser uma tabela. Então a gente tem uma tabela de players e dentro dela a gente tem a tabela Bruno. E aí a gente vai ter o nome, né? Que é. O nome nem precisa repetir que a gente já tem ali. Mas a gente vai colocar a moeda que ele tem. Então, no caso, a moeda é zero. Como é que eu acesso a moeda? A mesma coisa que a gente pode colocar aqui, ó. Print player. Aí a gente coloca ponto Bruno. Opa. E moeda. A ideia da tabela é onde a gente pega o nome da tabela, a tabela em si, a gente coloca ponto e aí a gente entra dentro dela. E aí a gente coloca o nome do que a gente quer acessar e a gente coloca ponto. O ponto é para meio como se fosse entrar. Então a gente está entrando dentro do Bruno e pegando a moeda, que é zero. Então as variáveis é mais ou menos isso. E no próximo vídeo talvez eu vou fazer um if, que seria a condição, e while. E é isso.